Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e estamos aqui para dar continuidade à leitura, ao estudo modesto do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Segundo livro escrito por Kardec. Kardec publica o Livro dos Espíritos em 1857, inicia a publicação da Revista Espírita em 1858, em 1859 ele pensa, preciso de um livro mais simples, mais sintético, logo menor em tamanho, menor em espessura, usando menos papel, para ficar mais barato e mais pessoas terem acesso a essa doutrina. Esse é o livro, O que é o Espiritismo, onde ele explica de maneira mais simples, mais direta, o que é a doutrina. Mas antes, lá no primeiro capítulo, que é o que a gente está aqui agora, ele já decifra vários dos questionamentos que foram feitos ao longo dos anos anteriores, né? Debates, perguntas, provocações, e ele monta ali alguns diálogos, onde ele já vai esclarecendo muitas coisas da doutrina, muitos questionamentos, muitos pontos de vista, muito bacana, muito interessante. Estamos então ainda no primeiro capítulo, estamos já no terceiro diálogo com o sacerdote. Esse aqui é o quinto vídeo desse diálogo, que é longo, que nós vamos aqui devagar tentar extrair o máximo dele, tá ok? Bom, Kardec, no último questionamento, defendeu que o Espiritismo não era outra religião, nem era religião, porque ele está conversando com um padre, e que a doutrina espírita, a ciência espírita vinha para aqueles que não acreditam em nada, para combater o materialismo, para combater e para auxiliar e trazer consolo para aqueles que não acreditam em nada. Né? A mensagem dos espíritos vindo, né? Ele até comenta no final, seria uma tremenda falta de caridade poupar do público as mensagens que os espíritos nos trazem. E esse era o momento, né? Se chegou o momento que façamos esse trabalho. Então vamos lá, olha o que o padre devolve para Kardec. Não podeis, entretanto, contestar que o espiritismo não está em todos os pontos de acordo com a religião. O espiritismo não está em todos os pontos de acordo com a religião. Porque se a doutrina vem para quem não acredita, segundo o padre, ela também continua não servindo, porque só serve a religião para aqueles que não acreditam e deveriam acreditar. Acreditar em quê? Na doutrina espírita? Não, eles deveriam acreditar na religião, porque essa doutrina aí não está em acordo com todos os pontos da religião. É o que ele afirma. Vamos ver como Kardec começa respondendo. Ora, senhor Abade, todas as religiões dirão a mesma coisa. Os protestantes, os judeus, os muçulmanos, tanto quanto os católicos. Se o espiritismo negasse a existência de Deus, da alma, da sua individualidade e imortalidade, das penas e recompensas futuras, do livre-arbítrio do homem, se ele ensinasse que cada um só deve viver para si, não pensar senão em si, não só seria contrário à religião católica, como a todas as religiões do mundo, ele seria ainda a negação de todas as leis morais, base das sociedades humanas. Ponto em Kardec, tem um pouco mais ainda, mas eu vou comentar aqui. Se o espiritismo não coaduna com a religião católica, porque o padre, na verdade, está querendo falar o seguinte, fora da igreja, bom, como é um dogma da igreja católica? Fora da igreja não há salvação. Fora daqui, qualquer outra coisa está errado. Esse é o princípio do padre. E, lógico, nem tudo que a doutrina ou a ciência espírita para Kardec, né? Nem tudo que a ciência espírita aplica, explica, traz, elucida, coaduna com as questões da religião. Não, Kardec não. Mas, em compensação, Kardec fala o seguinte, o espiritismo prega tudo aquilo
que uma sociedade precisa para viver em harmonia, e aí sim, em completa conexão com as leis, com os ditames naturais, as leis divinas. Olha só, o Espiritismo prega a existência de Deus? Sim, prega a existência de Deus. Da alma? Sim. Da individualidade e imortalidade da alma? Sim. Das penas e recompensas futuras? Sim. Lei de causa e efeito. Do livre-arbítrio do homem? Né? Principalmente se você coaduna com lei de causa e efeito, você pode fazer o que bem quiser, desde que arque com as consequências daquilo que faz. Se ela ensinasse que cada um deve viver para si, só pensando em si, não. A doutrina traz todos os princípios da caridade cristã. Ela não seria só contrária à religião católica como a todas. Aí olha só como ele complementa, gente. Ele seria ainda a negação de todas as leis morais base das sociedades humanas. Vamos fazer um exercício aqui? Vamos pensar no mundo sem religião nenhuma. Zero religião. Como diz a música de John Lennon, vamos imaginar um mundo sem religião, sem céu, sem inferno. Imagine, uma letra linda. Vamos imaginar um mundo sem religião, mas com todas as leis e as bases da moralidade. Essa sociedade precisaria de uma religião? Eu vou dar minha opinião com base em outros estudos. Não, uma sociedade que se regra lindamente, perfeitamente, harmoniosamente dentro de todas as leis morais, ela não precisa mais de religião. Todos os seres já atingiram um ponto de evolução onde vivem de acordo com as leis naturais, com as leis divinas, ainda que não se acredite em Deus, ainda que você seja uma sociedade totalmente agnóstica ou ateísta, se eles seguem os princípios das leis morais, de honestidade, de fraternidade, de solidariedade, com menos individualismo, menos orgulho, menos personalismo, seria uma sociedade harmoniosa e perfeita. Ela não precisa mais de religião. Vou citar um exemplo. Dentro da Revista Espírita, há pouco tempo, eu e dois parceiraços meus, Alexandre e Fernando, estudamos um texto trazido na Revista Espírita, publicada por Allan Kardec, de um depoimento de um espírito que vivia em Júpiter. No segunda parte do texto, que mostra como que é a convivência na sociedade de um planeta onde o mundo é feliz, a Terra está no mundo de provas e expiações, batalhando duro para chegar num mundo regenerador, para depois disso ir para um mundo feliz. Pois bem, Júpiter já é um mundo feliz, já passou por muita coisa que a gente não passou ainda. Lá não precisa mais de religião. Em Júpiter não precisa mais de religião. Não precisa essa divisão, cada um com a sua filosofia diferente. Não precisa. A sociedade não precisa de lei. Não existe mais lei escrita pelos seres humanos de Júpiter, porque eles se regram pelas leis divinas. Olha só. É isso que Kardec está falando. O que o Espiritismo prega é a base de uma sociedade onde todos vivem dentro de uma moral. Para isso precisa de religião? Nem precisa. Se todo mundo seguisse tudo direitinho, se todo mundo pensasse no outro, fosse mais solidário, né? Dentro desses princípios que ele falou, do reconhecimento da existência de Deus, da alma e a sua individualidade e imortalidade, do livre-arbítrio, lei de causa e efeito. Se dentro disso todo mundo viver regradinho, bonitinho, nem de religião precisa mais. Ponto. Vamos voltar com Kardec. Longe disso, continua Kardec, os espíritos proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom. Eles dizem que o homem é livre e responsável pelos seus atos, recompensado ou punido pelo bem ou mal que houver feito. Colocam acima de todos as virtudes da caridade evangélica e a seguinte regra sublime ensinada por Cristo: fazer aos outros como queremos que nos seja feito. Aí vem 3 perguntinhas de Kardec
que são aquela provocaçãozinha que ele faz, não no sentido de provocar para irritar alguém, mas provocar para provocar para que ele faça uma reflexão, a outra parte faça uma reflexão. Ele fez isso várias vezes ao longo dos diálogos. Não são estes os fundamentos da religião? Vou voltar lá daqui a pouquinho. Essa certeza do futuro, de se ir encontrar aqueles a quem se amou, não será uma consolação? Essa grandiosidade da vida espiritual, que é a nossa essência, comparada às mesquinhas preocupações da vida terrena, não será própria a elevar a nossa alma e a fortalecer-nos na prática do bem? 3 perguntinhas para provocar a reflexão no sacerdote, no padre. E agora eu vou comentar. Olha só, ele reforça, então, o Espiritismo proclama um Deus único, soberanamente justo e bom. O Espiritismo, ou os Espíritos, nos dizem que o homem é livre e responsável pelos seus atos, recompensado ou punido pelo bem ou mal que houver feito, lei de causa e efeito. Coloca acima de tudo as virtudes da caridade evangélica. E aqui é que eu quero parar um pouquinho. Jesus Cristo, guia e modelo, está lá no Livro dos Espíritos. Caridade evangélica. Por que caridade evangélica? Porque está lá nos evangelhos. Está lá no evangelho, a boa nova trazida por Jesus. Todos os valores morais cristãos, que no fim das contas fala do amor com A maiúsculo e caridade, ou amor também como sinônimo de caridade, também tem essa jogadinha, dependendo da maneira como se lê. Tem gente que fala o amor eros, o amor, faz aquelas classificações diferentes de amor, né? Então, o amor como sinônimo de caridade, até naquela tradução famosa da Carta de Paulo, vocês vão encontrar umas como amor e outras com a palavra caridade. É isso. O princípio, todos os princípios foram trazidos por Jesus. E esses princípios que estão lá no Evangelho, os princípios que estão no Evangelho, os 4 livros, a Boa Nova, o Novo Testamento, se você não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, esses são os princípios que regem, que são a base da doutrina espírita. No valor moral, no seu valor ético. Existe mais ciência? Existe. Existe mais filosofia? Existe. Qual que é a parte moral do espiritismo? A parte moral está no Evangelho. Por que eu vou insistir nisso? Porque existe pessoas que desvalorizam um tanto o Evangelho dentro da doutrina espírita. Se apegam mais à questão da ciência, se apegam mais à questão da filosofia, morrem de medo quando falam que o espiritismo é uma religião. Não, não é, porque Kardec fez isso, porque Kardec aquilo, acham que transformam a doutrina numa religião, num certo igrejismo. Tudo justificável dentro da filosofia ou da corrente que eles escolheram seguir. Olha meus cachorros querendo participar da live, do vídeo. Mas ele pergunta isso para o padre. Isso tudo que eu falei não é o mesmo princípio da religião? A caridade dentro do Evangelho não é a mesma coisa? Essa certeza da imortalidade de alma e de nós encontrarmos nossos entes amados não é uma tremenda consolação? Não é bacana pra caramba saber isso? Porque você imagina do ponto de vista católico, eu amo alguém e esse alguém morre. Esse alguém pode ir para o céu e eu posso morrer e eu posso não ir para o céu, então eu nunca mais vou encontrar a pessoa que eu amo. Olha que triste isso. Eu fui para o purgatório ou eu fui para o inferno e a pessoa foi para o céu, ou vice-versa, e eu nunca mais verei aquela alma que eu amo. Não é muito mais consolador saber a verdade? Que todos nós podemos nos reencontrar, o reencontro das almas após a morte, ou até durante a encarnação, quando nós nos emancipamos do corpo durante o sono. Não é maravilhoso isso? Essa grandiosidade da vida espiritual, comparada à mesquinhez das coisas terrenas, e para quem vive só para as coisas terrenas, só para a materialidade,
é mesmo uma vida pequena perto do grande que é a vida espiritual? Porque essa vida que eu estou vivendo, ela é uma vida importante, mas ela é importante dentro do arco da minha vida toda, como espírito. Ela tem esse pedaço, depois eu vou viver mais uma vida desencarnado, né? Mais um pedaço desencarnado, depois eu vou ver outra vida encarnada, depois... mas é uma vida só, é um espírito só. Não é bom saber disso? Fantástico. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Bom, eu vou encerrar com a pergunta que vai começar o próximo vídeo. Por quê? Olha a pegadinha que tinha nesse sacerdote aí. Olha como que ele vai vir com a próxima questão que nós vamos desenvolver no próximo vídeo. Eu concordo que nas questões gerais, o espiritismo é conforme as grandes verdades do cristianismo. Olha só. Dar-se-á o mesmo, porém, em relação aos dogmas da religião, da Igreja Católica. E é sobre isso que nós vamos conversar no próximo vídeo. Os dogmas. Muito bacana, eu já comecei o estudo aqui, eu já dei uma fuçada, muito bacana, porque o espiritismo de fato recupera o cristianismo sem os dogmas. O que são dogmas? São coisas que foram criadas por Jesus? Não. Foram criadas pelo homem e nós vamos conversar sobre isso no próximo vídeo. Tá legal? 16 minutos, beijos no coração de quem teve paciência de me ver e ouvir nesse momento. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.